Olá, mais uma vez estamos aqui no canal da IEQ Rochidale no YouTube para estudarmos mais um pouco sobre o texto que se encontra no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15. E o nosso tema de hoje é: o tempo de escolher é agora. Josué 24:15 está escrito: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O tempo de escolher é agora. O tempo de escolher é neste momento. Você escolheu tirar este tempo para meditarmos, para estudarmos, ou para dormir, ou para rir, ou para chorar. São escolhas. Quantas pessoas escolhem não sorrir? Quantas pessoas que sorriem? Tem gente que fala assim: aquela pessoa dá risada por nada. São escolhas. O tempo meu e seu de fazermos as escolhas corretas para as nossas vidas é agora. Eu e você precisamos acreditar que dias melhores virão. E se não vier? Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a minha escolha? Temos nos preparado? Quando veio a pandemia, onde ficamos todos trancados dentro dos nossos lares, sem o direito de ir e vir, ninguém esperava, ninguém avisou a mim e a você que isso ia ocorrer, ninguém falou para mim e para você para nos prepararmos. Mas hoje eu e você temos escolha de vivermos alienados, como que se nada aconteceu e que nada vai acontecer, ou temos a escolha de olhar que algo aconteceu e que mudou a vida de todos, e que as nossas vidas não voltarão a ser mais as mesmas. O que fazer? O que se preparar? Lógico que queremos nos reunir em família, queremos nos reunir, com bom, com suave é que os irmãos vivam em união. Isso não é só a igreja, mas em casa, nos lares. Quantos filhos, quantos netos ficaram impedidos de ir ver seus pais e seus avós? Quantos avós ficaram sem poder ver seus netos, sem ver seus filhos? Quantos irmãos ficaram sem poder ver o seu próximo? Não tivemos escolha, mas aí foi nos colocado algo para escolhermos. Se você quiser ir no aniversário do seu parente, saiba que você pode ter o vírus e não sentir nada, mas você pode transmitir. Aquela pessoa que pegar pode ficar doente e vir a morrer. E quantos casos de pessoas que foram a óbito, quantos casos de pessoas que ficaram doentes,
Quantos e quantos casos que pessoas que tiveram sequelas. Eu e você tivemos uma escolha de ir e arriscar e aguentar as consequências, a culpa. Porque na hora do oba-oba, ninguém aponta o dedo, mas depois o dedo é apresentado na sua cara, na minha cara. Porque você veio, porque você foi, você não amava aquela pessoa e aquela pessoa contraiu e morreu, contraiu e ficou mal. Eu e você tivemos a escolha. Eu falava para Micaela, minha filha, você quer ir lá ver a vovó e o vovô? Não, papai, Deus me livre, já pensou se eu vou lá, e o vovô e a vovó ficam doentes e morrem por minha culpa? Foi imposto algo para mim e para você, para toda a sociedade no mundo. Não foi só no Brasil, não foi somente em São Paulo, não foi somente em Osasco, não foi somente no Rochdale, foi no mundo todo. Tenho amigos que perderam entes queridos na China, no Egito, na Turquia, na Ucrânia, na Rússia, na Finlândia, nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, na Argentina, em Israel, na África do Sul, na Bolívia, na Venezuela, no Paraguai, no Uruguai. Isso trouxe algo para o mundo todo. Mas na hora de impor algo, colocaram para nós a decisão. Você faz o que você quer, mas lembre-se, você vai sofrer as consequências. Se você é imune, mas você pode transmitir. E se você for num lugar e a pessoa contrair e morrer, você vai carregar essa culpa para o resto da vida. E aí tivemos as escolhas de nos afastarmos dos outros, nos afastarmos dos conhecidos, nos afastarmos dos amigos, dos colegas de trabalho, dos colegas de estudo, dos familiares, dos parentes, das religiões as quais frequentamos. Não foi só os crentes e os católicos que vieram para a internet, todas as religiões. Algo que as religiões antes da pandemia falava que não tinha utilidade, e hoje se utiliza, porque viram a necessidade, mas tiveram a escolha, ou se adaptar e aceitar o novo. Por isso eu e você estamos aqui hoje, porque nossos pastores aceitaram o novo. Se eles não tivessem aceitado, nós não estaríamos aqui hoje, nessa oportunidade. São escolhas, agora é o tempo. Com isso que eu e você vivemos, é algo para eu e você escolhermos a quem iremos servir, como iremos servir, de que forma iremos servir o Deus a qual nós escolhermos. Não podemos mais brincar, não podemos mais ficar no oba-oba, mesmo que a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos muitos se desviarão, muitos amores esfriarão. Muitas vezes nós ouvimos que amor não acaba, que amor não morre. A palavra de Deus diz que sim, amor esfria.
E no último tempo o amor para com nosso Deus vai esfriar. Que as pessoas irão procurar líderes que falam a sua língua, que falam aquilo que eles desejam ouvir, aquilo que eles falam que eles possam fazer, mas não servir a Deus de coração. Essa é a minha escolha, a tua escolha hoje. Como você servirá a Deus? E qual Deus você vai escolher servir? Como você vai escolher servir? Como? Eu não estou aqui para te impor. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não. Você faz se você quiser. A escolha é tua. Se tempos bons virão, aleluia, vou me preparar para usufruir. Mas se os tempos bons não voltarem, como você está se preparando para conviver? E se tempos mais difíceis virem? Ai, Michel, você está pondo medo. Não, eu estou pondo opções. Hoje, eu e você não podemos dizer que iremos ser pegos de surpresa novamente. Porque fomos pegos uma vez. Mas não poderemos dizer que fomos pegos de surpresa novamente. Quando José interpretou o sonho de Faraó, ele diz que foi o sonho a qual Deus deu a Faraó. Isso eu e você temos que entender. Deus deu um sonho específico para Faraó. E Deus tinha uma pessoa para interpretar esse sonho. Mas Deus esperou acabar todas as oportunidades e chances de pessoas para interpretar. Como já não tinha-se mais ninguém, Deus fez aquele copeiro se lembrar de José. Pois aquele copeiro, Deus fez ele se esquecer de José. E não tinha-se mais ninguém. Faraó estava aflito. E José foi. E José chegou para Faraó. Seu sonho diz algo, Faraó. As vacas gordas, o trigo lindo, significa o período que nós teremos de abundância na nossa terra, que é o Egito. Porém, a vaca magra, o trigo seco, simboliza períodos ruins que virão, e irão acabar com tudo que nós temos, e nós tivemos de abundância, e muitos morrerão de fome e de necessidade. Deus alertou Faraó, e através de José interpretou, e Deus chegou e tocou em Faraó, e Faraó toma a decisão. José, como você interpretou, e você sugeriu que tivesse alguém, e que fizesse, reservasse, guardasse coisas, melhor que você não existe ninguém no meu reino. Acima de você, José, só estarei eu. Nem a grande esposa real era superior a José, somente Faraó. Todos deveriam obedecê-lo. Mas Faraó teve escolha. Ele poderia ter acreditado ou não. Ele poderia olhar para José e falar: ei, para de papo, você acha que isso vai acontecer?
vou pagar para ver. Mas não foi isso. E no decorrer do tempo, Deus ainda deu mais sabedoria a José. Porque José começou a pensar e falar assim: meu, quando vai acabar a abundância? Qual vai ser o sinal? Aí Deus trata com José e fala: quando a água baixar e não for mais suficiente para o cultivo, é o sinal que virá a seca e a fome. Eu e você, se lermos depois o restante da história, o povo, os vizinhos, vendo o que o Egito estava fazendo, ninguém se importou. Poderiam ter olhado e visto e falado assim: vamos seguir o exemplo, mas não o fizeram. Quero dizer a você: o sol nasce para os filhos de Deus e para os que não são filhos de Deus. A chuva cai para quem é filho de Deus, para quem não é filho de Deus. A tribulação vem para quem não é filho de Deus, mas também vem para quem é filho de Deus. Porque Jacó sofreu com a seca. Jacó e seu povo, sendo filhos de Deus, povo escolhido de Deus, sofreram com a fome. Não ficaram isentos, mas eles poderiam, quando tiveram a oportunidade, que eles podiam ter visto o que estava sendo feito no Egito, eles poderiam ter feito, mas não o fizeram. Mas, como Deus tinha uma promessa a Jacó, a Isaac e a Abraão, Jacó tinha alguém para socorrê-lo ali no Egito. Tinha um dos seus descendentes, tinha um dos seus filhos, que era José. E José não era servo, porque se ele fosse um mero empregado de Faraó, ele não poderia fazer nada pelo seu pai e pela sua família. Mas ele era o segundo homem mais poderoso da terra. E ele tinha a decisão em suas mãos. E o que ele decidia, Faraó aprovava. E quando ele decidiu ajudar o seu pai e sua família, quando ele decidiu trazer a sua família para o Egito, Faraó concordou. E assim, a descendência de Jacó não morreu de fome no deserto. Eu e você temos escolhas hoje a tomar. Não importa o que virá pela frente, nós já fomos pegos de surpresa. Não podemos permitir ser pegos novamente, porque não teremos argumento. Mas temos que nos preservar, temos que tomar cuidados, temos que ser vigilantes. E a escolha é minha e tua hoje, agora. Como eu e você iremos servir ao Senhor, com inteligência, com sabedoria, com discernimento, com entendimento? Ou iremos servir com ignorância, com falta de conhecimento, e assim seremos destruídos? Porque a enfermidade, esquecendo da pandemia, as enfermidades que existem, os vírus que existem, as bactérias que existem, atinge a todos, atinge aos pobres, aos ricos, aos bonitos, aos feios, aos gordos, aos magros. Não se faz acepção de pessoa.
As doenças não são homofóbicas. As doenças não são heterofóbicas. Ah, porque aquela pessoa é hétero, eu vou atingir. Ah, porque aquela pessoa é homossexual, eu vou atingir. Ah, porque aquela pessoa é branca, eu vou atingir. Ah, porque aquela pessoa é negra, eu vou atingir. Ah, porque aquela pessoa é asiática, eu vou atingir. Ah, porque aquela pessoa é europeia, eu vou atingir. Não faz escolha. Eu e você fazemos as escolhas. Eu e você fazemos a acepção. Se a pessoa tem o que nos interessa, a gente se agrada daquela pessoa. Se aquela pessoa não tem o que nos interessa, a gente lhe vira as costas, como seres humanos. Deus não faz acepção de pessoas. E o Senhor diz: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, pois eu venci e darei a vitória para vocês. Então aquela pessoa que diz que quando a pessoa aceita o Jesus como seu legítimo Senhor e Salvador, e que sua vida vai ser maravilhosa, não vai ter mais problema, essa pessoa está usando de engano. Porque o próprio Senhor diz que teremos aflição, mas diz: não se preocupe, eu estarei com você. É só você ir lá e ver o que aconteceu com os discípulos, o que eles enfrentaram. Mas o Senhor em nenhum momento os abandonou. Isso que é importante. O Senhor jamais irá me abandonar, o Senhor jamais irá te abandonar, mas depende do que eu escolher agora, depende do que você escolher agora, como iremos servir ao Senhor. Vamos tirar tempo para meditarmos, vamos tirar tempo para estudarmos. Vamos tirar tempo para ter comunhão. Comunhão é agradecer, comunhão é contar o que aconteceu no seu dia a dia. Comunhão é às vezes pedir, mas tem pessoas que só pedem. Me dá, me dá, me dá, me dá, e a pessoa não dá nunca nada. Mas diz a palavra do Senhor: dai e será-vos dado com medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas a gente só recebe dando. Mas quantas pessoas querem receber se não dão nada? Nem agradecimento, nem ser grato a Deus pela vida. Senhor, eu te agradeço porque eu acordei. Senhor, eu te agradeço porque eu caminhei. Senhor, eu agradeço porque eu comi. Senhor, eu agradeço porque tinha o que beber. Senhor, eu te agradeço porque eu tinha o que vestir. Mas são coisas que parecem normais, e a gente não agradece a Deus no pouco. Não será no muito que iremos agradecer, porque somos fiéis quando estamos no pouco. Eu sou grato a Deus. Eu não tenho uma boa visão, mas sou grato a Deus porque eu tive condições de adquirir esse óculos para poder enxergar. Quantas pessoas não enxergam bem, mas não têm condições de adquirir um óculos? Mas se você andar no dia a dia, você vai cruzar com tantas pessoas que usam óculos. Mas quantos agradecem a Deus? Eu agradeço a Deus pelo tênis que eu tenho. Agradeço a Deus pelo chinelo que eu uso.
Agradeço a Deus por essa camisa, porque eu poderia estar aqui gravando de peito aberto e dizer a vocês: irmãos, me desculpem porque eu não tinha o que vestir. Mas quantas pessoas não têm o que vestir? Quantas pessoas não tinham água potável para beber? Quantas pessoas não tinham nem um pãozinho para comer? Você tem escolha agora de ser grato a Deus. Você tem a decisão e a escolha neste momento. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Eu sou grato a Deus por estar aqui com você. Você está me assistindo. Se você não concorda com o que eu estou dizendo, você tem o livre-arbítrio. Você pode me escrever. Aquilo que você não concordar, eu vou meditar, vou ver se é um ponto de vista meu que eu deveria ser maleável, porque eu aprendo com os outros, eu sou um eterno aprendiz, eu aprendo sempre. Eu aprendo em casa, eu aprendo com a minha esposa, eu aprendo com a minha filha. Eu aprendo com os colegas da minha filha, eu aprendo com meus pais, eu aprendo com meus irmãos, eu aprendo com meus cunhados, eu aprendo com meus sobrinhos. Eu aprendo com as crianças, eu aprendo com os adolescentes, eu ainda aprendo com os jovens, eu ainda aprendo com os adultos, eu ainda aprendo com os idosos. Eu não sei tudo. Eu não sou conhecedor de tudo. Mas eu sou grato a Deus porque eu sempre encontro alguém para poder aprender mais. Senhor, neste momento, entramos na Tua presença e Te agradecemos. Essa lição nossa diz que hoje, agora, é o momento de fazermos a escolha. Como iremos servir? E primeiro temos que escolher a qual Deus queremos servir. Ao escolhermos a Deus, como é o Senhor nosso Deus, que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, agora também escolhemos como iremos servir ao Senhor. Nos mostre e coloque pessoas, Senhor meu Deus, para nos ensinar como servir da melhor forma e da forma que Te agrada. É o que nós Te pedimos, Senhor, que no decorrer dos dias o Senhor venha ensinar, venha mostrar para cada um de nós como devemos servir ao Senhor. Nós Te agradecemos pela oportunidade, nós Te louvamos, Pai, por tudo, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, porque eu tenho saúde, eu tenho voz, eu tenho visão, eu tenho audição, eu tenho a tecnologia para poder estar preparando esta aula. Temos conexão com a internet para poder transmitir. Sou grato a Deus. Sou grato também pela oportunidade que Deus me concedeu e os nossos pastores, pastor Plínio e missionário Dionísio Novisoto. Também agradeço a você por permitir entrar no teu lar através do seu aparelho de televisão, do seu aparelho de computador, de notebook, de celular. Aonde você estiver, sou grato a Deus pela tua vida, porque você foi abençoado e abençoou outras pessoas compartilhando, curtindo essa aula. Receba o nosso abraço,
e até a nossa próxima aula, se assim nosso Deus nos permitir. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Fique com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.